o candidato do PROS, Eduardo Barreto. Seja bem-vindo, candidato. Muito obrigado mais uma vez, Roberto, pela oportunidade de estar nesse brilhante programa que você faz com tamanha excelência. Obrigado. Agradecer também a audiência de todo o povo guarulhense, povo multimídia, né, podemos dizer assim, Sim. que tem acompanhado de todas as formas aí pelas redes sociais e também pelos canais aí que atendem a cidade. Então, muito obrigado, estou à disposição. Estamos aí no canal 3 da NET TV, TV Guarulhos, 508 da Vivo Fibra, tvcircuito.tv.br e também nas nossas redes sociais. Vamos compartilhar aí para que todo guarulhense saiba quem são os candidatos a prefeito. Hoje nós temos o jovem Eduardo Barreto do PROS. Como ele tem 30 minutos a partir de agora, 19h03 até 19h33. O que a população pode esperar de uma gestão Eduardo Barreto sobre educação? Bom, Roberto, nós temos percebido que a qualidade, principalmente da merenda na cidade de Guarulhos, caiu significativamente no atual governo. Eu costumo dizer que dá a César o que é de César. No antigo governo nós tínhamos aí uma alimentação feita com comida de verdade, arroz, feijão, carne, salada e legumes. A gente sabe que até pelo momento econômico que o nosso país passa, muitas crianças têm essa refeição como a principal refeição do dia. Então, além de voltar a ter uma refeição de qualidade oferecida nas merendas das escolas municipais da nossa cidade, nós também aos finais de semana deixaremos essas escolas abertas para que os pais e também os alunos possam levá-los lá e fazer a alimentação. Então, isso é uma coisa que eu quero implementar. Também acabar com a fila que a gente tem ainda na cidade de Guarulhos de creche. São mais de 7 mil crianças ainda à espera, ou seja por escola municipal, ou seja por escola conveniada. Então essa é uma prioridade também que a gente quer trazer para a cidade de Guarulhos. Certamente nós iremos zerar a fila de creche na cidade de Guarulhos. Esse é um compromisso que eu tenho, porque a gente sabe que uma mãe, que um pai, quando sai para trabalhar, que não tem com quem deixar o seu filho, tem um único socorro, a creche. Ou pagar alguém para olhar. E quando paga alguém para olhar, muitas vezes aí vai ter aí comprometido quase que 30% a 40% do pouco salário que já recebe. Então, esse é um compromisso que nós temos também. E já no primeiro ano de mandato, se assim Deus permitir, nós iremos trazer também a realidade da creche no horário integral para a cidade de Guarulhos. Nós vamos fazer um estudo e pelo menos 50% já no primeiro ano das creches da nossa cidade irá funcionar no horário integral. Com relação aos professores, a melhoria da qualidade da educação, como é que o candidato vê possibilidades de aumentar a qualidade do ensino? Roberto, nós iremos fazer parcerias com cursos para que esses professores possam se capacitar cada vez mais. Nós passamos aí um grande exemplo na pandemia, onde os professores ficaram sem saber o que fazer, de que forma iriam dar o conteúdo para essas crianças de maneira remota, de maneira online. Que a prefeitura, com todo esse tempo de pandemia, não se preocupou em ajudar esse professor, em dar um curso para esse professor ter condições aí de dar essas aulas online para os nossos alunos. Porque uma coisa é você dar uma aula presencial, outra coisa é você dar essa atividade de maneira online, na frente de um computador. Então, várias escolas particulares continuaram com as suas atividades, várias escolas particulares ofereceram cursos para os professores para que pudessem aí dar essas aulas online e a cidade de Guarulhos não fez isso. E também, Roberto, pasme você, eu recebo denúncia de professor que muitas vezes o professor tem que colocar pedaço de madeira ou pedaço de papel debaixo de mesa de refeitório. Então, as condições mínimas necessárias para esses professores também darem as suas aulas. Sem contar aqui, porque no plano de carreira que a gente também tem que deixar à disposição. E o funcionalismo público, eu sei que você vai trazer essa discussão à baia. Roberto, você vê como Deus faz as coisas, né? Você vê como Deus faz as coisas. Num ano onde foi dito que funcionário público era parasita, vem uma pandemia e o funcionalismo público mostra o seu papel, mostra a qualidade e a excelência do seu serviço. Porque quem segurou essa pandemia no peito foram os profissionais da saúde, foram os profissionais da segurança e, por fim, os profissionais da educação. É verdade. Com relação aos céus, você acha que é uma saída que deve ser insistida, fazer escolas no modelo CEL? Roberto, os céus já estão aí postos, né? Mas o céu, muitas vezes, por Guarulhos ter uma periferia muito grande, às vezes o céu contempla apenas aquele bairro daquela região. Porque as pessoas, obviamente, não vão pegar ônibus, não vão pegar um Uber, não vão pegar um táxi para ir até o céu.
Então, o que a gente pretende fazer é descentralizar também e fazer menores centros de atividades e cultura nos bairros de periferia, como, por exemplo, um centro cultural que eu tenho, onde nós já chegamos a atender mais de 500 crianças, onde tem aula de jiu-jitsu, muay thai, balé, judô, capoeira, futebol de salão e várias outras atividades educacionais também, que a gente pretende fazer também o teatro e a musicalização. Porque, Roberto, quando a gente tem cultura ocupando o tempo da criança, a criança não tem tempo de ir para o mundo da droga e do crime. Então, o que a gente quer fazer é descentralizar esses céus também, que muitas vezes, claro, não sou hipócrita de falar que não serve para a comunidade. Claro que serve. Mas a gente também tem que pensar nos bairros ainda mais distantes para que a cultura, para que o esporte, o lazer e a educação possa também ocupar o tempo dessas crianças. O Eduardo Barreto, ele conhece bem o Jardim Fortaleza, que é uma das pontas da cidade de Guarulhos. Eu costumo dizer que tem Jardim Fortaleza, tem Vila Ani, tem o outro lado, Vila Augusta, a cidade é imensa. Com relação à saúde, como resolver o problema da saúde, já que, por exemplo, Jardim Fortaleza, naquela região ali, não existe um grande hospital. Como resolver essa questão? Bom, Roberto, primeiro o que a gente quer fazer é buscar recursos junto ao governo federal para que aquele hospital do Jardim São João possa finalmente sair. Né? Porque foi feito ali um UPA, uma unidade de pronto atendimento, já com um projeto de transformar aquilo dali com um anexo de um grande hospital. Então, já no primeiro ano, já no primeiro mês, a gente vai até o governo federal buscar recursos para que possa dar andamento na construção daquele hospital. E também, Roberto, uma coisa que já existe, gente, não é projeto, já é plano do governo federal, chama Saúde na Hora. A Saúde na Hora faz com que o município receba 100% a mais das verbas que já a unidade já recebe. Por exemplo, se você tem uma UBS que atende ali no bairro, na nossa cidade são 69. Se você já tem essa UBS e recebe 100% a mais da verba, essa UBS ela passa a atender das 5 horas da tarde até as 21, até as 9 horas da noite. Por quê, Roberto? Quem mora na periferia que pega esse transporte público caótico, certamente nunca chegará em casa às 5 horas da tarde. Então não tem a UBS para ter o atendimento. Vai procurar atendimento aonde? Nas UPAs. Superlota as UPAs. O que a UPA tem como finalidade, que é o atendimento emergencial, acaba perdendo a sua finalidade e também superlota os nossos poucos hospitais que nós temos na nossa cidade. Então, uma coisa que a gente vai fazer na cidade de Guarulhos é participar desse programa do governo federal, como, por exemplo, a implantação do ponto eletrônico para que todo prontuário possa ser automatizado. Nós iremos fazer isso na nossa cidade, né? Porque esse é um dos pré-requisitos que a cidade precisa ter para ter esse programa do governo federal. E com esse programa do governo federal, nós iremos deixar as UBSs da cidade de Guarulhos aberta até as 9 horas da noite. Boa. E a própria lei, esse próprio plano fala que esse dinheiro serve para deixar uma equipe a mais na UBS para fazer o atendimento de pronto atendimento ali. Ou seja, nós teremos pequenos UPAs dentro de quase todo o bairro da cidade de Guarulhos, diminuindo assim as UPAs que servirão aí para o atendimento de emergência de maior complexidade. E também gestão. Não é possível a gente firmar um contrato de 380 milhões com essa organização de saúde como a Birigui, que está sendo investigada em várias localidades do nosso país, inclusive a cidade de Guarulhos também é alvo dessa investigação, porque o diretor da Birigui foi preso recentemente agora. Sim. Então o que a cidade de Guarulhos precisa de gestão. Gestão e coragem. Nós temos, Roberto, já para o próximo ano, um orçamento de mais de 4 bilhões e 800 milhões de reais. Dá para fazer muita coisa. É verdade. Você não é a favor, então, de colocar PPPs para gerenciar as unidades básicas de saúde, as UPAs, ou você acha que é possível ter uma certa flexibilidade nessa questão? Roberto, esse problema que chegou às mãos dos municípios brasileiros acontece em todo o país. Porque a gente também não pode inchar a folha de pagamento. Sim. Né? Nós temos a lei de responsabilidade fiscal, que inclusive está sendo discutida em Brasília, para ver se acaba com esse teto dos 53% da lei de responsabilidade fiscal. Então, se acabar, ótimo, a gente consegue contratar mais profissionais, o que é que Guarulhos precisa também. Então, Guarulhos, por exemplo, Roberto, nós estamos no Outubro Rosa, mas não tem ginecologista. É verdade. Não tem ginecologista. O jornalista Rodrigo Souza teve aí seu filho mordido ontem por um cachorro. Verdade. Foi procurar vacina antirrábica no hospital, não tinha. Não temos cardiologia, nós não temos especialidades mais nenhuma. O HMU, que antigamente
era uma referência, você lembra muito bem disso, que era uma referência em ortopedia, hoje não é mais referência de nada. Tem só uma fachada bonita. Então, o que essas OS precisam, mesmo as que irão continuar, não essas que já estão, nós iremos abrir licitação, não contrato por emergência. Nós iremos abrir licitação. E sem rabo preso com ninguém, porque se não prestar um bom serviço para o nosso município, para o nosso povo, tá fora, contrato quebrado. Então, essas OS são importantes, desde que prestem um bom serviço. Muito bem. Vamos lá, ele estava respondendo, acho que podemos seguir nessa questão de segurança. Você foi, inclusive, por um tempo policial militar, né? Como aumentar a segurança na cidade de Guarulhos? O município tem essa capacidade de melhorar? Roberto, primeiro, para aumentar a segurança na cidade de Guarulhos, nós temos que olhar para aquilo que a gente tem, que é a nossa Guarda Civil Municipal, uma das guardas que presta um dos melhores serviços no Brasil. E depois da Lei 13.022, que foi assinada pela presidente Dilma à época, essa lei ela fez com que a Guarda Civil Municipal pudesse ter poder de polícia. A Guarda Municipal pode fazer busca pessoal, pode abordar, porque tem poder de polícia já reconhecido por lei, que é a Lei 13.022. Só que nós temos uma Guarda Civil Municipal na cidade de Guarulhos com pouco mais de 700 guardas. E aí você pega aí, digamos, 10, 15% que faz serviço administrativo. Vai sobrar quantos? 600 na rua. Com uma cidade que tem 320 km². Não consegue atender a cidade. E aí, o atual governo faz uma política de ocupação do centro. Onde passa a viatura da Polícia Militar de 5 em 5 minutos, prefere deixar o centro bonito policiado. E aí o povão lá na periferia fica sofrendo com um pancadão. É possível acabar com pancadão? Com barulho de moto, que a molecada hoje em dia não respeita mais ninguém. Roberto, eu sou autor da lei do pancadão na cidade de Guarulhos. Isso é verdade. Onde quem estiver fazendo a prática do pancadão recebe uma multa de R$4.000. R$4.000. Só que precisa de fiscalização. Porque morador de Guarulhos já não aguenta mais essa desgraça, desculpa a palavra, essa desgraça desse pancadão na porta de casa, onde fomenta o tráfico de droga. Porque você pega um baile com 3, 4 mil jovens, o traficante desce ali com cargas e cargas de droga e não vai vencer de vender. Isso fomenta até o tráfico de droga e a gente tem que ir para cima, tem que bater nisso daí. Então a nossa proposta não é só falar do problema aqui não, viu gente? Igual muita gente faz aí. Fala de problema, fala que a louça tá suja, mas não sabe como lavar a louça. A gente sabe. Opa, gostei. A gente sabe. Então, Roberto, já no primeiro ano, diminuir o número de cargos comissionados para que a gente possa diminuir a folha de pagamento da nossa cidade e com essa diminuição contratar mais 300 guardas já no primeiro ano para a cidade de Guarulhos. Quantos? 300, para chegarmos a 1.000 guardas já no primeiro ano. Com esses 1.000 guardas, a gente oferecer viaturas de moto 660 cilindradas, fazer como se fosse uma companhia aparelhada de motocicletas para que possa aumentar a fiscalização desses baderneiros de motos e também dar mais agilidade na fiscalização desses pancadores. Gente, nós vamos criar na cidade de Guarulhos, nós vamos criar um centro de monitoramento de pancadão, porque se tivermos inteligência, Roberto, todo pancadão, gente, é anunciado em rede social e ninguém faz nada com antecedência. Todo pancadão é anunciado, Roberto. Todo mundo sabe onde é que vai ter a desgraça do pancadão. E baderneiro só entende só uma língua, Roberto. Força. Eu fui policial militar por quase 10 anos. Já participei de muitas atividades como essa que gera bagunça. Só entende uma coisa, diálogo não adianta. É só cacetete, bala de borracha, gás lacrimogêneo e bomba de efeito moral. Eu acho que a população ela quer um pouquinho mais de tem que firmeza. Ter coercibilidade, Roberto, tem que ter força. E outra coisa, nós queremos trazer para a cidade de Guarulhos também, para combater esse tipo de baderna, já podemos dizer dessa forma, aquele caminhão de água, de jato d'água. Não é caro e a gente vai trazer para a cidade de Guarulhos, porque aquilo dali, de uma maneira não violenta, acaba com toda e qualquer manifestação. Isso nós vamos trazer para a cidade de Guarulhos. E também, dentro da segurança, Roberto, aumentar o número de policiais militares na cidade de Guarulhos. Que falta diálogo com o governo do estado. Nós temos aqui o 44º Batalhão, o 31º e o 15º. Só que esses policiais militares, a maioria das vezes, ficam no serviço administrativo.
E nós não temos o policiamento ostensivo, o policiamento de rua. Então o que falta também, isso eu não tenho problema nenhum, Roberto, que a gente tem que ser republicano e estadista. De sentar ou com Dória, ou até mesmo, se necessário for, quando se falar de questões federais, com o presidente Jair Bolsonaro, que a gente tem que fazer política para o povo, não política partidária. Produção, tudo certo aí na transmissão? Tudo certinho? Parece que houve um probleminha aqui, eu estava verificando. É importante que tenha estabilidade para que o candidato não sofra nenhum problema. Não caiu? O sinal está estável, né? Perfeito, então, vamos falar um pouquinho sobre funcionalismo público. Você já deu um adendo aí, que você pretende diminuir os cargos comissionados, né? Sim, nós pretendemos diminuir os cargos comissionados, que hoje giram em torno aí de 1.200 cargos comissionados, né? A gente tem esses números. Então, diminuir para 600 ou 700 cargos comissionados. A gente sabe da importância do cargo comissionado também para o funcionamento de algumas secretarias, né? A gente não pode aqui ser hipócrita de dizer que não. Mas também valorizar o funcionário público de carreira. Por quê, Roberto? Porque na maioria das vezes nós temos visto candidatos prometendo mundos e fundos para o funcionalismo público, o de carreira. Dizendo que vai aumentar, dizendo que vai fazer isso, que vai fazer aquilo outro com o salário do funcionalismo. Roberto, nós estamos crescendo 1% ao ano da nossa economia. Nós estamos vivendo uma recessão. Então o que a gente tem que fazer é governar com responsabilidade, sem mentira, para querer agradar. Então, o funcionário público que está me assistindo aí, vocês podem ter a certeza que a reposição da inflação eles terão. Dependendo da arrecadação do município no ano, certamente a gente vai poder sentar à mesa e discutir aumento. Mas, no mínimo, o que nós iremos dar é a reposição da inflação pelo IPCA. Confere, por favor, eu não quero que tenha nenhum tipo de problemas aí com relação à transmissão. Eu estou sentindo que tem algum problema aqui na transmissão. A minha aqui, eu estou compartilhando aqui, está indo normal. Está normal? Tá. Eu estou com algum problema aqui, então. Quem está assistindo aí, pode colocar aqui no comentário aqui da minha live se tá boa a transmissão. Se está tudo certo. Tudo certo aí, pessoal? Porque o engajamento estava muito bom aqui e, de repente, caiu demais aqui. Mas se estiver tudo bem, a gente segue aqui. Falamos sobre funcionalismo público. Uma preocupação que eu tenho é com relação, quando se fala sobre funcionalismo público e plano de carreira, é justamente a questão do teto, né? Que você tem um limite para gastar, né? E às vezes eu acho que se gasta, às vezes até muito com funcionalismo, quando você pega comissionados e funcionalismo tudo ao mesmo tempo. Com o limite que nós estamos aqui, é possível pensar no plano de carreira? Olha, Roberto, o governante ele tem que ter muita responsabilidade pela questão da lei de responsabilidade fiscal. E é isso que eu venho dizer aqui. O que a gente tem que ter é responsabilidade. Nós temos que fazer, e já fizemos esse estudo para a diminuição de mais de 600 cargos comissionados, o que vai dar uma boa economia para a nossa cidade, para a gente fazer contratações também específicas, como na área da saúde e na área da segurança. Porque nós temos que trazer para a nossa cidade também os especialistas, né? Então, isso vai ser discutido com a categoria. Essa questão, dependendo da arrecadação do município para o próximo ano, a gente sempre vai sentar à mesa e ouvir a categoria, que eu já disse aqui. Goza de pleno prestígio comigo, até porque eu fui policial militar por 10 anos. Então, eu fui funcionário público e sei o que é o funcionalismo público. Então, uma certeza e um compromisso que esses funcionários públicos já podem ter é a reposição salarial de, no mínimo, da inflação do período, para que não possa acontecer arroxo salarial. Perfeito. Eu acho que está tendo algum problema com relação ao Facebook, mas ao YouTube está ok. Tenta fazer uma retransmissão pelo Face, mas o YouTube no canal 3 da NET e 508 está tudo ok aqui, está tudo tranquilo. Infraestrutura, candidato, como é que o senhor vê a questão da infraestrutura na cidade de Guarulhos? Roberto, a infraestrutura na cidade de Guarulhos é um dos maiores desafios que nós temos para enfrentar. Porque a cidade de Guarulhos já chegou a crescer 10% ao ano, né, na sua população. Então, a infraestrutura é necessário que a gente possa discutir ela, não só no plano diretor, e não só esse plano diretor ficar para ser discutido a cada 10 anos. Vamos dar um exemplo aqui, as vias que nós temos na nossa cidade. As principais vias da cidade de Guarulhos são vias arcaicas, são vias coloniais. Nós temos aqui a Tiradentes,
que tem 2 faixas de rolagem de cada lado. Nós temos aqui a Paulo Facini, que na sua maior parte também tem 2 ou 3 faixas de rolagem. Né? Nós pegamos ali a Juscelino, nós pegamos ali a Estrada Guarda Nazaré, Bela Vista do Paraíso e tantas outras aqui, Estrada do Cabo Sul. São todas vias que são vias que precisam de alargamento. Só que o alargamento não pode acontecer em 4 anos, isso é mentira. Se eu vim aqui falar que nós vamos alargar as principais vias da cidade em 4 anos, eu estou sendo mentiroso. O que a gente tem que fazer é já criar um plano de expansão de vias, de alargamento de vias na nossa cidade e agir de maneira estadista. O político não pode pensar só no amanhã. O político tem que pensar a política daqui a 5, 10, 15, 20 anos e fazer um projeto para que a gente possa aumentar o fluxo, a possibilidade de fluxo, porque a nossa cidade está crescendo verticalmente e nós não temos saída, porque metrô nós não temos. Não temos um transporte público de qualidade. E aí a gente já entra também na questão do transporte, porque muita gente fala em corredor de ônibus. Colocar corredor de ônibus em Guarulhos onde? Eu não vejo onde. Onde? Nas praças? Porque não dá. Não dá. As principais vias não comportam corredores de ônibus justamente por causa dessa questão do estreitamento. Então, Roberto, o que a gente tem que fazer é discutir essa questão pelos próximos 20 anos da nossa cidade e também a questão de infraestrutura melhorar para que a gente possa trazer novos empresários para a cidade de Guarulhos. Vou te dar um exemplo. O Trevo de Bom Sucesso. O Trevo de Bom Sucesso e a Avenida Santos Dumont, que são os 2 principais acessos para a nossa zona industrial, podemos colocar assim. O Trevo de Bom Sucesso eu não preciso nem falar aqui da maravilha que vocês já conhecem, né, gente? Né? Porque pode trazer um especialista que for, se não discutir com a próxima concessionária que vai ganhar o direito de exploração da Dutra, para que possa deixar aumentar as alças de entrada e saída, tanto para o sentido Rio de Janeiro, tanto para o sentido São Paulo, aumentar ali as alças de acesso, porque o Trevo de Bom Sucesso, para quem nunca passou, espero que não passe, né? Não vou te jogar essa praga, espero que não passe, tem 4 vias em alguns lugares. Iniciar vídeo ao vivo. Só iniciar aqui, Roberto, porque... Não, opa, peraí que eu fiz errado aqui. Não, tranquilo. Não, depois eu... Então, Roberto, o que acontece? Nós temos aqui o Trevo de Bom Sucesso, que uma parte dele ali são 4 faixas de rolagem. Na hora que chega na saída da Dutra, sabe o que tem? Uma única faixa para você sair da rodovia Presidente Dutra. Então afunila. Você não precisa ser nenhum engenheiro de trânsito para saber que isso não vai dar certo. E Roberto, eu não sei por que a cidade de Guarulhos não tem acessos feitos por pequenos túneis debaixo da Via Dutra, como a gente vê em várias cidades. E esses acessos feitos por túneis... Seriam mais baratos. É mais barato e até as próprias indústrias ajudam, Roberto. Porque ajuda na logística dela. Por que isso não é feito, meu Deus do céu? Por que não se vai até o governo federal, junto ao Ministério do Desenvolvimento, e cobra um tipo de atitude como essa para pressionar as concessionárias? Ajudar a crescer a economia do país e não valorizar só as concessionárias que exploram os pedágios. Perfeito, perfeito. É possível, Roberto, é possível, nós temos ideias, é possível. Eu concordo, essa questão, o Trevo de Bom Sucesso não vai ter jeito ali, é muita gente. Esporte e lazer, vamos pegar esporte primeiro. Esporte é uma questão que eu, nos últimos anos, não tenho tido toda a atenção que o esportista gostaria. Não, Roberto, a cidade de Guarulhos, eu estou aqui, gente, falando de cabeça baixa aqui, porque eu estou ajudando a compartilhar também aqui nas minhas redes sociais, porque é importante a população guarulhense conhecer o candidato, porque é a única forma que a gente tem de falar a respeito das nossas ideias, né, Roberto? Exatamente. Numa cidade que infelizmente não tem uma televisão aberta, Exato. Onde temos brilhantes jornalistas, como o do seu Quilate, por exemplo, Roberto. Obrigado. Infelizmente a gente não tem uma televisão aberta aqui. Esporte e lazer. Bom, Roberto, o esporte da cidade de Guarulhos acabou. Né? Se você me falar se tem esporte da cidade de Guarulhos, acabou. Porque os nossos campos de várzea, que são, podemos dizer, os principais equipamentos que os moradores têm para se divertir no final de semana, não tem. Não tem. Não tem mais. Os que tem, se a população precisa de uma bola da secretaria, não tem. As pessoas falam que vão buscar uma bola, não tem. A secretaria não consegue organizar nas várzeas um campeonato. Quem tem que organizar são os próprios moradores.
Nossa ginástica olímpica, ninguém ouve falar mais. Nosso basquete, ninguém ouve falar mais. Nosso handebol, ninguém ouve falar mais. Nós éramos um celeiro, Roberto, até pouco tempo atrás, para as atividades olímpicas do nosso país. E hoje já não somos mais. Isso falando de esporte de alto rendimento. Agora, falando de esporte e lazer para a periferia, você pega as quadras da periferia, Roberto, são vergonhosas. A ponto de crianças se machucarem. Tem uma quadra no Jardim Palmira, Roberto, que você passa com todo o respeito e toda a consideração do meu coração. Mas parece aqueles cenários de territórios de guerra, Roberto. Toda degradada e a prefeitura parece que não enxerga uma coisa dessa. Eu consegui agora uma cobertura para a quadra do Jardim Fortaleza, uma cobertura. Só que eu tive que sair daqui de Guarulhos para ir para Brasília e lá em Brasília ficar batendo na porta de deputado em deputado para conseguir uma emenda para acontecer a cobertura da quadra aqui. Porque se fosse para esperar pela prefeitura, sabe quanto sairia? Sei lá se sairia mais daqui a 18 anos. Então a nossa cultura, o nosso esporte e lazer, Roberto, acabou na cidade porque esvaziaram a secretaria. Secretaria da Cultura hoje é falida. Não existe um projeto, um programa que possa trazer o incentivo também das empresas privadas para dentro do nosso esporte, para que a gente possa conseguir aí até, por exemplo, uma grama sintética para os bairros de periferia, para esses campos de periferia, porque mais uma vez eu falo, das coisas menos importantes, a mais importante é o futebol para o nosso povo, Roberto. Sim. A Brahma aí fez vários campos pelo Brasil. A Brahma está nos nossos domínios aqui, ó, do lado aqui, na Estrada Guarulhos Nazaré ali, a cervejaria Águas da Serra. Não fez uma na nossa cidade. Não tiveram habilidade política para ir buscar uma grama sintética aqui para a nossa cidade, para se ter uma ideia. Terminando nosso programa, 3 minutos finais. Vamos deixar os 3 minutos para o candidato pedir votos, né? Ele não pediu votos ainda. Produção, estamos no canal 3 da NET TV no 508, né? Perfeito, aí na TV Circuito também. O seu número é 90? 90. Próximo. Pedra 90, né? Barreto 90. Barreto 90. Ele enfrenta e aguenta. Opa, quero ver. Bom, gente, primeiro agradecer ao Roberto aqui pela oportunidade de estar num programa tão bem conduzido como é esse Tribuna Livre aqui na nossa cidade, que infelizmente não tem uma televisão aberta, não tem uma filial da Rede Globo, da Record, do SBT, que perde a oportunidade de mostrar para a cidade o brilhante serviço jornalístico que nós temos aqui. E também você aí perde a oportunidade de conhecer os seus candidatos. Tenho certeza que você está assistindo aí o horário eleitoral gratuito, né? Entre aspas, gratuito, porque não é gratuito, né? O horário eleitoral. Só que você está vendo um candidato só de São Paulo. Mas nós moramos em Guarulhos, nós precisamos de uma identidade. Guarulhos foi construída ao redor da cidade de São Paulo e é uma cidade periférica e nós não temos identidade. Guarulhos precisa de identidade e eu serei o prefeito que dará essa identidade para a cidade de Guarulhos. Sou oriundo de periferia, estou vereador por 2 mandatos já. Em 8 anos eu nunca respondi um único processo, seja civil ou criminal. Isso sendo presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que podemos dizer que é a comissão que maior responsabilidade tem na Câmara Municipal. E risco, hein? E risco. E nunca respondi por um processo. Graças a Deus tenho ficha limpa. Graças a Deus tenho conduta. Graças a Deus não tenho, com perdão da palavra, me permita, Roberto, não tenho o rabo preso com nenhum empresário, seja do ramo de transporte, seja do ramo da saúde, seja do ramo, seja lá qual for. Eu passei por 2 prefeitos, o antigo Almeida, né, o ex-prefeito Almeida, e o Guti. Eu nunca levei um único empresário para que empresário pudesse conhecer prefeito. Graças a Deus eu não tenho, mais uma vez eu digo aqui, rabo preso, para a gente ter coragem de enfrentar os desafios dessa cidade. Então, se você está aí de saco cheio, de transporte público que não funciona, de saúde que não funciona, de educação que a gente está vendo da maneira que está, vote Eduardo Barreto 90. Eu firmo esse compromisso aqui com vocês, que a gente vai mudar essa cidade.